Oi, querida, boa tarde. Até brinquei e falei, vem pra cá, Carol, apresentar o Falando Nisso comigo. Meu amigo não está aqui hoje, mas daqui a pouquinho ele já volta, amanhã ele já está de volta. E eu quero a sua companhia no Falando Nisso de hoje, que vai tratar de um assunto muito interessante. Tecnologia REAC. Não vou falar agora, que é para você ficar com um gostinho e ficar curioso. Mas também tem outros destaques, vamos dar uma olhada. O Falando Nisso Band está no ar. Vagas de emprego, tecnologia transforma mercado de trabalho. Por outro lado, há a previsão de 70 milhões novas vagas em diferentes funções, como especialista em sustentabilidade, inteligência artificial, analista e cientista de dados, além de profissionais de engenharia e educação para a área de tecnologia. Fentanil nos Estados Unidos, droga altamente viciante. O fentanil é um pó branco que tem sido misturado por traficantes com outras drogas, sem o conhecimento do usuário, numa combinação muitas vezes fatal. TikTok. Controle parental é necessário e recomendado. O TikTok irá definir um limite diário de tempo de tela de 1 hora para usuários menores de 18 anos. Se o limite for atingido, a pessoa terá que digitar uma senha para continuar a usar o serviço naquele mesmo dia. Sono na escola. Aulas pela manhã são um desafio para os adolescentes. A discussão sobre o sono dos adolescentes e o horário de início das aulas há alguns anos mobiliza profissionais da educação e da saúde. A Sociedade Brasileira do Sono sugere que a entrada dos adolescentes nas escolas ocorra mais tarde, às 8h30 da manhã. E no estúdio vamos conversar sobre neuromodulação. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio. O Falando Nisso Band começou. A gente começa então hoje Falando Nisso com a nossa mensagem do dia e essa tá muito bonita, falando sobre a essência. Seguinte, tente sempre se lembrar da sua infância, das coisas que te faziam bem, que te faziam sentir esperança. Quando resgatamos os nossos sonhos e os nossos desejos, não importa a nossa idade, nós resgatamos também exatamente a nossa essência. Porque às vezes na correria do dia, com tantas coisas que a gente tem para fazer, a gente se esquece de onde nós viemos, quais são os nossos valores, da nossa essência. E isso é tão importante, né? A gente precisa ressignificar mesmo. E aí, tá a fim de um kit muito bacana? Na verdade são dois, Polipet e Ortovip, tá? Para você concorrer, basta curtir a foto oficial, que é essa aí. Tá no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. Aí você tem que seguir a Polipet, também a Ortovip, marcar 2 amigos por comentário. Dia 31 agora de maio, no fim do mês, a gente já vai mostrar o resultado, ok? E aí também tem um outro sorteio que você pode concorrer a essas cadeiras muito bacanas da Sicredi. Olha eu e o Lucas. Gente, eu adoro essa foto, achei que ficou tão engraçada, né? E aí para você levar essas cadeiras que você pode colocar na piscina, de repente dá para a sogra, bater um papo com algum amigo na rua mesmo, que tem muito disso, né, aqui no interior. Você tem que curtir também essa foto oficial que está no nosso Instagram, seguir a Sicredi, marcar 2 amigos por comentário e também no dia 31 de maio a gente já vai conhecer quem foi o ganhador ou a ganhadora. Bora dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete? Você também pode votar, a gente adora a participação de vocês. Vamos ver as perguntas. Você sabe o que é neuromodulação? 100% dizendo que não. Sabe os benefícios desse procedimento? Também 100% das pessoas que votaram dizendo que não sabem. Pois é, o assunto é curioso e tem despertado o interesse de muitos pacientes. A gente vai falar hoje sobre uma tecnologia que auxilia no tratamento de diversas doenças, inclusive as neurológicas. Você já ouviu falar sobre tecnologia REAC? Quem vai explicar melhor para a gente é o nosso convidado de hoje, o médico otorrinolaringologista, doutor Ivan Macedo. Ainda bem que não errei no otorrinolaringologista, né, doutor? Boa tarde. Tá falando tudo certo, né? Que bom. Então, a tecnologia, ela surge antes até, inclusive, de aparecer uma doença, tá?
Então a gente vai pensar que o nosso corpo, ele tem todos os mecanismos de regulação de diversos sistemas. Então basicamente a tecnologia ela surge na década de 80 e chega no Brasil por volta de 10 anos aí. Há 10 anos só? Mais ou menos 10 anos. Nossa, chegou até tarde, né? Demorou. Demorou um pouco para chegar no Brasil. Tecnologia REAC. Então, o que é a neuromodulação e biomodulação com essa tecnologia? Eu vou dar um exemplo bem fácil e até fácil de todo mundo imaginar para a gente ver a atuação que fica mais simples do que usar termos técnicos. Então, vamos imaginar um assalto a banco. Sim. Então, temos uma população dentro do banco, temos os policiais, temos os assaltantes. Aquilo é um momento de estresse. Né? E vamos supor que isso foi resolvido, teve um tiroteio e uma pessoa tomou um tiro. Então, a gente tem todo tipo de estresse numa situação corriqueira que pode acontecer com qualquer um. Nesse cenário. Nesse cenário. Então, vamos pensar numa pessoa que estava na rua, ficou sabendo que aquilo lá aconteceu, começou a assistir, mas não participou do evento. Ela tem uma experiência ambiental. Aquela pessoa que tomou um tiro, ela tem uma experiência diferente. Ela tem uma experiência física e psíquica. A pessoa que Dois traumas. Dois traumas. A pessoa que viu o tiro e a pessoa que não tomou o tiro, mas estava participando daquilo, ela não tem apenas uma exposição ao estresse psíquico, ela tem também uma experiência física. E cada um vai reagir de uma forma. Então a tecnologia ela vem antes de surgir uma doença, porque ela vai atuar nesses sistemas de regulação ao estresse. Desde o estresse físico, aquela pessoa que tomou o tiro, aquele estresse psíquico que pode gerar doenças físicas e até aquela pessoa que participou daquela situação e inclusive o policial que está todo dia vivenciando uma situação dessa, por exemplo. Isso, que tem aí uma situação muito mais tensa, né? A rotina dele já é bem mais estressante. Exatamente. Então, quando a gente for falar sobre mecanismos de estresse, a gente tem que lembrar de todos esses mecanismos, né? E a tecnologia, ela surge quando a gente consegue ajustar, ou seja, ajudar o nosso corpo a acordar os nossos sistemas de regulação. Nossa. Porque se está tudo indo bem, por exemplo, a pessoa dorme todos os dias no mesmo horário. Né? Não tem insônia. Aquilo lá é um sistema ajustado. Aí a pessoa vai, assistiu aquele episódio do banco, sofreu um assalto, parou de dormir, né? teve um trauma psicológico, ficou com, sei lá, transtorno de ansiedade, desenvolve depressão. uma doença, por exemplo, um transtorno de pânico, ou não consegue dormir mais à noite. Então esse tipo de tecnologia acaba auxiliando esses pacientes. Então assim, quem se beneficia? Qualquer ser humano tem sistema de regulação. Então, todos nós temos esse maestro que é o sistema nervoso. Então, ele está conectado com o corpo inteiro. Então, qualquer pessoa pode se beneficiar. Ela não serve apenas para tratamento de doença. Então, por exemplo, se eu tenho vou dar um exemplo também vamos pegar um atleta profissional. Ele precisa de alto rendimento. Ele tem um sistema de regulação, ele está, entre aspas, vamos supor que ele esteja com a saúde adequada. Ele pode melhorar? Pode. Uau! Então, não vem apenas para tratamento de doença. Ele vem também com um quadro preventivo de saúde. Nossa, que legal. Quais doenças podem ser tratadas? Pelo que eu entendi, as doenças psicológicas, como síndrome do pânico, depressão, neurológicas como, por exemplo, Parkinson, Sim. mais. Pós-AVC, então crianças com alguma deficiência motora, por exemplo, desequilíbrios, tonturas, enxaquecas, crises Nossa, tem de uma ansiedade. gama de doenças Sim. e patologias que podem ser tratadas com essa tecnologia. Exatamente. Tecnologia REAC. REAC. É o nome? É um nome que Mas é o que uma que é? sigla, né? Na verdade, é uma terapia. Aparelho? É isso. É um aparelho portátil e ele tem vários protocolos. A gente vai comentar um pouquinho deles, né? Sim. E esse aparelho ele gera o quê? Ele gera um sinal que não chega a estimular, mas ele acorda o sistema de regulação. Mas a gente coloca alguma coisa na Ele cabeça? é de contato, ele é de contato, então tem duas formas principais aí, que um é pontual, então o manípulo é uma caneta que a gente encosta em alguns pontos do pavilhão auricular, né?
Assim, são sempre os mesmos na pontos. parte de fora da orelha? Sempre o lado direito, sempre a orelha direita. Olha que interessante. E tem algumas sondas que são áreas de sinal. Então pode ser a cérvico-braquial, que é o pescoço e o ombro. E tem um outro protocolo, que a gente ainda vai comentar, que são ações locais. Então, por exemplo, passei por uma cirurgia abdominal, existe uma reação ao estresse local e no corpo inteiro. Aquela organização de resposta local, ela tem um protocolo específico também. Interessante. Então, também pode ser feito localmente. Ótimo. O tratamento, então, é feito com esse equipamento. Isso. E, por exemplo, melhora a condição de vida de pacientes com problemas neurológicos. Com certeza. Quais são os benefícios, então, do tratamento com a tecnologia? Vou dar um exemplo de ontem. Paciente antiga do consultório, sumiu 3 anos de pandemia, estava bem, apareceu ontem lá. Como é que você está? Estou ótima. Falei, tá bom. E eu vi no seu histórico aqui que você tem insônia. Não, mas está tudo bem. Como? Eu tomo remédio para dormir. Então não está tudo Então, bem, né? falei assim, mas esse remédio te dá efeito colateral? Não, de manhã eu fico meio lesada. Mas não, minha insônia está ótima. Então, outro benefício dessa tecnologia é que, né, a gente vai falar dos protocolos, a palavra acho que chave do tratamento todo é a palavra otimização. Por que otimização? Tem paciente que vai melhorar e não vai deixar de tomar remédio. Mas ele melhora a qualidade de Às vida. Às vezes, aquela receita médica deste tamanho. Se a gente reduzir dose de medicação, reduzir medicações, a qualidade de vida dessa pessoa melhora. Porque a gente sabe como que são os efeitos colaterais do que a gente tem por aí. Demais. Né? E a tecnologia ela surge apenas para ligar esses sensores. Né? O nosso maestro, a gente vai chamar de otimização do sistema nervoso. Então tem protocolo de otimização neuropostural e tem protocolo chamado otimização neuropsicofísica. Então são protocolos no sistema nervoso, no maestro. Diferentes para atuar em situações e patologias ou doenças diferentes. Sim. Uau, que interessante. E há, por exemplo, como se alcançar a recuperação completa desse paciente? A gente tem que pensar sempre qual é a causa base. Então, vai lá um indivíduo que vai focar apenas na performance. Então, ele não tem lesão nenhuma. Sim, um atleta, como você disse. Aí talvez sim. Um ciclo, né? Tem protocolo que é uma vez na vida e tem protocolo que são ciclos. Você pode repetir isso a cada 6 meses ou 1 ano. Ou 3 vezes por ano em criança. Então, dependendo da condição médica, a gente vai direcionar. Né? Faça uma vez, resolver aquele problema, tudo bem. Tem paciente, por exemplo, uma doença reumatológica. Doença reumatológica, a maior parte ali não vai ter cura. Sim. Tá? Então, às vezes, a gente tem um controle medicamentoso razoável e uma qualidade de vida ruim. Por exemplo, dor crônica. E muitas doenças... É horrível conviver com dor, né? Exatamente. Dor crônica, a gente não passa, né? Exatamente. E, na verdade, eu fui paciente dessa tecnologia. É mesmo? Então, eu só conheci essa tecnologia depois de 13, 14 anos de formado, porque realmente tem pouca gente fazendo no Brasil. E eu tenho uma doença reumatológica que não tem cura, está super bem controlada, você dosa, os exames laboratoriais estão ótimos, mas... o meu cérebro, o meu sistema nervoso, estava sempre avisando que tinha alguma coisa errada, gerando dor crônica. Aí consegue regular... Na hora que a gente faz os ciclos de neuromodulação, uma das coisas que beneficia é a resposta à dor. Uau! Então, melhorou qual a porcentagem da sua melhora? Eu já fiz 2 ciclos em mim, né, desde maio do ano passado. Então, o primeiro ciclo melhorou 90% da dor. E aí, um segundo ciclo, que eu fiz 6 meses depois, melhorou mais 90%. Então, hoje eu tenho 1% da dor que eu tinha. Nossa, que fantástico. Doutor, segura um pouquinho que agora a gente vai para as nossas notícias, mas depois a gente continua falando sobre a tecnologia REAC. Inclusive, se você tiver pergunta, pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Estou aqui a postos com o celular, tá bom? Olha, um relatório revela que muitas vagas de emprego serão exterminadas devido ao avanço da tecnologia, mas novas vagas também vão surgir. Vamos ver na reportagem.
A previsão é de mais de 80 milhões de postos de trabalho perdidos em 5 anos. Cargos relacionados a vendas presenciais, caixas de banco ou correios, funções de secretariado. Resultado do avanço de tecnologias como inteligência artificial e automação. O relatório foi elaborado por especialistas do Fórum Econômico Mundial. Por outro lado, há a previsão de 70 milhões novas vagas em diferentes funções, como especialista em sustentabilidade, inteligência artificial, analista e cientista de dados, além de profissionais de engenharia e educação para a área de tecnologia. A tendência é mundial, mas pode ser bom sinal para o agronegócio brasileiro, já que o relatório destaca o bom momento de profissionais que lidem com tecnologia para o campo e até operadores de máquinas agrícolas. Para ocupar essas vagas, 6 a cada 10 trabalhadores vão precisar de treinamento. Só que hoje apenas metade dos profissionais tem acesso à capacitação adequada. O governo precisa ajudar a capacitar as pessoas, inclusive com iniciativas gratuitas, para que as pessoas tenham a possibilidade de se capacitar. E eu acho que as empresas, o setor privado também precisa ajudar as pessoas dentro desse processo. Foi por conta de treinamento e capacitação dentro da empresa que a Natália começou como recepcionista. E hoje é gerente administrativa e sócia. Eu tive que me adaptar, à demanda, tive que estudar alguns temas. A gente viu a necessidade de um curso, uma capacitação não informal, para gerir todas essas ideias e todos esses projetos. Daqui a pouquinho a gente volta com outras notícias e a gente vai falar também uma substância perigosa que muitas vezes o usuário nem sabe que está usando. Esse é um dos destaques e vamos continuar falando sobre a tecnologia REAC hoje aqui no Falando Nisso. Até já! Já estamos de volta e toda quarta-feira a Fundação Vale Paraibana de Ensino vem trazendo e abordando temas muito bacanas e muito relevantes. Hoje a gente vai receber a professora doutora Josne Paterno, que é docente e também pós-graduada em saúde estética pela Univap. Doutora, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Que gostoso, né? Falar um pouquinho sobre estética, sobre bem-estar. O que é a saúde estética? A saúde estética visa, o conceito de estética está evoluindo porque sem saúde a gente não tem a beleza. Isso. Então vai desde os cuidados básicos da beleza até os cuidados avançados com a tecnologia, hoje da estética como laser, ultrassom microfocado, os injetáveis. E na Univap nós temos tanto o curso de graduação em estética quanto o curso de pós-graduação em saúde estética avançada. Olha que legal, tem pós-graduação também. Exatamente, para os profissionais já graduados na área da saúde, esteticistas também graduados, então os profissionais com os respectivos liberações pelos seus conselhos podem realizar essa pós e adentrar no mercado de trabalho crescente e muito forte atualmente. Com certeza. Eu acho que esse mercado, principalmente quando se fala de beleza, está em constante crescimento. Isso, e sempre... É incrível. Isso. E as novas tecnologias ajudam isso também, né? Vamos falar um pouquinho, você falou sobre o ultrassom microfocado, mas tem também outras que estão surgindo. Sim, nós temos o laser, embora antigo, ele se renova com algumas tecnologias avançadas. Então, hoje nós temos lasers que prometem um efeito parecido com a toxina botulínica, sem aquele indesejado produto injetável que algumas pessoas têm medo, com uma facilidade de aplicação e um rápido resultado. Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre as especializações dentro da área de estética. Tem ali a faculdade, que são os 4 anos, mas tem a pós. Isso que mesmo. Aí é algo bem mais profundo. Isso, aí a gente vai aprofundar nessas novas tecnologias, então nós vamos ter toda a parte de injetáveis, desde toxina botulínica, preenchimento. Hoje está muito em voga os bioestimuladores, com diversos tipos de bioestimuladores, tanto faciais e corporais. Como está em alta, né? E a terapia capilar. Nós temos um módulo só de terapia capilar, porque também hoje, pós-Covid, nós tivemos muitos casos de alteração capilar, queda de cabelo, alteração no próprio fio e na fibra capilar, que merece os cuidados. E a estética avançada tem muito a contribuir
com essa área de mãos, a área do colo, né? Porque às vezes a gente fica muito centralizado em certas partes do corpo e esquece de outras. E aqui na região nós temos muitas pessoas praticantes de esportes, né? Como o beach tênis, estão percebendo um fotoenvelhecimento maior em algumas áreas mais expostas e que também a saúde estética avançada promove tecnologias e também respostas para essas necessidades. É interessante, a gente pensa sempre no rosto e passa protetor no rosto e esquece às vezes das mãos e do colo. Isso, né? exatamente. Ou quem trabalha no sol, quem vai fazer atividade física também acaba se esquecendo. Agora, doutora, qual que é a diferença desse curso que tem na Univap com o curso de esteticista convencional? Esse curso é para pós-graduação, então você vai ter mais habilitações e mais técnicas, como os injetáveis, né? Na parte do curso de estética convencional, não se consegue ter tempo para entrar nisso, então o profissional faz a estética, ou biomedicina, ou enfermagem, ou farmácia, biologia, que agora pode também, medicina, e depois se aprofunda nas técnicas. É a pós-graduação que vai dar para muitos especialidades a habilitação realmente, e o profissional consegue comprar os insumos, né? As empresas fornecedoras, as grandes indústrias só vendem para esses profissionais que têm a pós-graduação em saúde estética avançada. Ah, importante com a isso, habilitação, né? Pela exatamente. regulamentação e tudo para não ter problema depois. A né? esteticista ela não consegue comprar certas linhas de produtos injetáveis, somente para os profissionais, e também algumas tecnologias. Algumas tecnologias é somente para CRM, mas os profissionais pós-graduados também podem, né, também trabalhar com isso. Então, eles vão entender, o importante é entender o que se está fazendo, fazer um planejamento, é entender a necessidade do seu cliente. E nós também temos uma abordagem integrativa. Né? A saúde integrativa ou estética integrativa visa também um bem-estar, né? Óleos essenciais, fitoterapia. Então, a gente acaba trabalhando um pouco desse aspecto psicoemocional da cliente, que se vê, às vezes, ela já é bonita, mas ela não consegue perceber toda essa beleza. Então, a gente tem toda essa parte integrativa e os alunos têm acesso a isso para que a gente consiga tornar a autopercepção do paciente compatível com o que ela está apresentando. São 2 anos de pós? São 2 anos de pós, Que 19 legal, meses. Bem completo, né? Bem completo. Doutora, eu agradeço a sua participação sempre aqui, né? Pela Univap, que tem cursos fantásticos e bem sólidos. Obrigada, Nós que agradecemos. Viu? Obrigada. Boa tarde a todos. Até mais. Vamos para a nossa notícia? Olha, uma substância tem infelizmente causado mortes e vício. Chama-se fentanil. E muitas vezes o usuário nem sabe que está usando. A taxa de mortes por overdose de drogas envolvendo o opioide sintético fentanil mais do que triplicou aqui nos Estados Unidos entre 2016 a 2021, de acordo com o relatório do Centro de Prevenção a Doenças. A substância é altamente viciante. Apesar dos esforços em combater o avanço, em 2022 os casos aumentaram 15%. O fentanil é um pó branco que tem sido misturado por traficantes com outras drogas, sem o conhecimento do usuário, numa combinação muitas vezes fatal. Farmacêuticas são acusadas de alimentar a epidemia de opioides, que matou mais de 600 mil pessoas nas últimas 2 décadas. Aqui no Brasil, autoridades de segurança e de saúde estão em alerta para se anteciparem ao problema e evitarem que o uso do fentanil se dissemine, como aconteceu com o crack e com a droga K9, por exemplo. Um relatório divulgado essa semana pelo Ministério da Justiça aponta que a primeira apreensão de fentanil no país aconteceu em 2009, mas a preocupação aumentou depois que 31 ampolas foram encontradas em março em uma casa abandonada no Espírito Santo. Elas tinham como destino um hospital capixaba, mas a carga foi desviada. O fentanil foi tema da reunião de ontem da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. A polícia suspeita que o analgésico venha sendo misturado à cocaína para potencializar os seus efeitos. O fentanil é 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais que a morfina. Uma droga perigosa que, segundo esse especialista, pode viciar rapidamente. Causa um efeito prazeroso muito rápido, de alta intensidade, que passa rápido, e a abstinência aos opioides também é muito sofrimento para o usuário.
Que perigo, gente. Olha, hoje nós estamos falando de um tratamento que ajuda a melhorar a qualidade de vida, por exemplo, de pacientes com problemas neurológicos e também com outras doenças. É a neuromodulação e estimulação com a tecnologia REAC. Quem está explicando tudo pra gente é o médico Ivan Macedo. Você também pode participar mandando a sua pergunta ou o seu depoimento. O nosso WhatsApp é o 99716 7989. Doutor, quanto tempo fazendo esse tratamento o paciente já começa a sentir os benefícios? Acho que a gente podia falar, então, o nome dos protocolos, porque cada um tem uma sequência. O primeiro protocolo, geralmente ele é feito em todo mundo. Ah, tá. Independente do problema. A gente tem uma avaliação física, porque isso repercute na força, na mobilidade e na simetria de resposta do corpo, por exemplo, membros superiores e inferiores. Então, a gente, no primeiro protocolo, ele chama otimização neuropostural. A modulação, ela ocorre, a palavra estimulação que você falou, não ocorre nessa tecnologia. Ele é um sinal tão baixo que ele não estimula. Ele acorda o sistema neurológico, o sistema nervoso da pessoa. Então, no primeiro protocolo, ele é instantâneo. Dura pouquíssimos milissegundos. E então, a gente faz uma avaliação física antes e depois para saber se houve o que a gente chama de quebra de dismetria funcional, que nada mais é a gente perceber que melhorou uma sincronia de resposta, por exemplo, em grupos musculares. Isso é uma representação no exame clínico de que a gente conseguiu efetuar esse protocolo. Então, ele é instantâneo. A melhora do paciente, às vezes, é instantânea. Na hora, ele já sente uma melhora, uma mudança, e no decorrer dos dias, ele continua sentindo uma mudança. Por exemplo, aumento de mobilidade, melhora de equilíbrio e melhora de tensão, por exemplo, tensão física. Nossa. Você sincroniza melhor os grupos musculares quando você faz a aplicação. E por exemplo, numa articulação que você tem um certo movimento, às vezes aquela de sincronia de movimento muscular é um gatilho de dor. Então, na hora que você sincroniza melhor o movimento, às vezes você tira uma tensão, tira um ponto de gatilho de dor, a dor instantaneamente vai embora. Nossa, que fantástico. Um sonho. Inclusive, nós temos algumas fotos para mostrar como é essa tecnologia REAC, porque gera curiosidade mesmo. Isso. Vamos lá, doutor. Explica pra gente o que significa essa foto. Essa é uma sonda, tá? Você vê que não é uma modulação pontual, que nem a caneta que deve aparecer depois. A gente chama esse protocolo de otimização neuropsicofísica cérvico-braquial. Nada mais é do que cérvico é pescoço e o pescoço para o ombro ali. A gente faz uma neuromodulação, uma região mais relacionada ao cérebro, ali num sistema chamado sistema límbico, relacionado com as emoções. Ah, legal. Então, esse tipo de protocolo é para tratar pacientes com... A gente usa quando a gente observa na avaliação clínica alguns eventos relacionados às emoções. Ah, ótimo. Tá? Por exemplo. Essa aí chama manípulo, né? Um nome convencional. E nada mais é do que uma caneta que tem uma ponta de mental para estimulação de um ponto único. Ali, se eu não me engano, ali é o ponto que a gente faz a otimização neuromuscular, primeiro protocolo. Então, após a aplicação desse protocolo, dura 1 segundo, né, 500 milissegundos mais ou menos, é o tempo dele fazer essa modulação, a gente já termina. Então, o protocolo dura realmente instantes. O paciente sente dor? Nenhuma. Olha, eu vejo pela cara da modelo. Tô brincando. Pelo contrário, a maior parte dos pacientes até sente um relaxamento. Muitos relatam uma melhora do sono de 1 a 3 dias, assim, de dormir que nem uma pedra, dá uma diminuída na tensão. E ele promove algum barulho, alguma coisa? O equipamento, ele avisa você que ocorreu. Então, ele dá um apito para avisar que ocorreu, porque o paciente realmente ele não sente nada, não tem choque, não tem nada, não é injetado nada. Não tem agulha, tá? Ótimo. Olha, agora a gente vai chamar o Douglas Cruz para ele atualizar a gente das notícias regionais, né? Ele estava apresentando o Jornal do Meio-Dia pela Band Vale FM. E aí, Douglas, boa tarde.
Boa tarde, Águida, para você e para todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do Jornal do Meio-Dia da rádio Band Vale FM é uma novidade no transporte público aqui em São José dos Campos, né? Isso porque a Prefeitura assinou um decreto essa semana que permite aí o credenciamento de aplicativos que fazem um tipo de rastreio das linhas do transporte público, né? Ou seja, a partir desse decreto, os aplicativos podem rastrear em tempo real as linhas e itinerários de ônibus. Com isso, os usuários do transporte público podem aí baixar os aplicativos e acompanhar em tempo real informações sobre todas as linhas de ônibus, mapas dos itinerários, além dos horários de partida e chegada. Ou seja, antigamente os usuários do transporte público tinham aí o horário que esse ônibus chegava e o horário que ele saía e tinha que chegar nesse local. Agora, os usuários do transporte público podem acompanhar em tempo real onde esse ônibus está, como ele está se movimentando e planejar aí melhor sua viagem com as demais linhas na cidade, né? Atualmente, São José dos Campos já tem 3 aplicativos que estão credenciados, é o Citamob, o Movit e também o Google Maps, que hoje em dia fazem aí esse credenciamento e distribuem as linhas de ônibus na cidade. Portanto, se você mora em São José dos Campos, quer chegar em algum destino através do ônibus, você pode baixar um desses 3 aplicativos, tanto no iOS, né, sistema iOS ou no sistema Android, e planejar a sua viagem com os horários e as melhores linhas aí para os usuários do transporte público. Também é destaque aqui no Jornal do Meio-Dia da rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam a região metropolitana do Vale do Paraíba. Nesta quarta-feira, nenhum acidente foi registrado aqui nesta tarde, né? O trânsito segue bom em grande parte das rodovias, mas o motorista deve redobrar a atenção, como a gente está falando aí durante toda a semana, principalmente nas rodovias serranas, porque pode ocorrer a incidência de neblina no final da tarde de hoje, porque o clima está bem frio e a gente sabe que a neblina acaba aí ocorrendo em trechos de serra. Eu volto com você aí no estúdio, Águida. É perigosíssimo, né? Em alguns trechos de serra, inclusive, o asfalto fica até mais escorregadio. Obrigada, viu, pelas informações. Tchau, tchau, Douglas. Até mais. Até mais. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos conferir que a necessidade também a recomendação, né, do controle parental nas redes sociais, especialmente no TikTok. A gente vai falar sobre isso e também mais sobre a tecnologia REAC. Já tem perguntinhas chegando, no próximo bloco a gente vai respondê-las, tá bom? Até já! Nosso convidado de hoje é o médico otorrinolaringologista, Dr. Ivan Macedo. A gente está falando sobre a tecnologia REAC, um método capaz de promover o equilíbrio do sistema nervoso através de processos de neuromodulação que proporcionam mudanças positivas na saúde do paciente. Você pode mandar a sua perguntinha, que a gente está aqui, o doutor está aqui para poder responder, que é o 99716-7989, tá? Vamos começar com a primeira pergunta. Então, Rafa, coloca para mim, por favor, na tela. A neuromodulação ajuda com dores nas pernas devido à má circulação, doutor Ivan? Ela pode ajudar. Assim, qualquer pergunta que a gente tiver, é muito importante enfatizar que a neuromodulação e a biomodulação, elas ajudam o próprio organismo a regular um processo que está acontecendo. Então, eu tive paciente com dores crônicas, que melhorou no primeiro protocolo, no primeiro dia. Tenho pacientes com dor crônica que melhoraram com um protocolo. E tem situações que a gente tem que avaliar caso a caso e estabelecer, né, individualmente o tratamento. Mas com certeza, porque um dos pontos, né, ou na área que a gente faz a neuromodulação, um dos pontos é o circulatório. Uau, legal. Tá. Tem também um depoimento, vamos colocar também, Rafa, por favor. Depois que fiz o tratamento REAC com o Dr. Ivan, melhorei muito o meu sono. E depois de 18 anos com síndrome do pânico, não tenho mais. Ó, que maravilha, gente. Meu filho fez também e melhorou a disposição. Sim. Uma próxima pergunta, doutor. Boa tarde. Eu gostaria de saber do doutor se esse tratamento serve para curar epilepsia. Tenho um netinho de 2 anos que sofre desse mal. Grata, Madalena. Um beijo, Madalena, de Guaratinguetá. A epilepsia, na verdade, ela é um conjunto de doenças, né? Então, nada mais é do que uma doença do sistema nervoso causada por uma alteração elétrica da célula. E a biofísica, com a tecnologia REAC, os dois protocolos principais de neuromodulação, eles atuam na mudança da polaridade da célula. Então, com certeza, estão aí para ajudar. Ai, que legal. Tá? Quanto disso vai melhorar?
Tem epilepsias muito fáceis de tratar, epilepsias com difícil controle. É muito individual, então? É muito individual, mas a gente sabe a quantidade de efeitos colaterais de medicamentos. Então, uma criança que tenha uma crise de epilepsia por mês é diferente de uma que tenha 50 por dia. Então, cada caso é muito particular, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que veio para ajudar. E é importante, a tecnologia, né, como eu te falei, surgiu na década de 80. Aqui no Brasil a gente tem em torno de 6 protocolos. Tá? Na Itália tem 60 protocolos em desenvolvimento, alguns já em uso clínico e outros não. E existem, né, protocolos voltados para a epilepsia. Né? Quem criou a tecnologia REAC é um casal de neurologistas na Itália. Na Itália, né? Eu estava pesquisando sobre e dedicaram a vida inteira. Dedicaram uma vida inteira. Para poder fazer pesquisas e sim chegar a um tratamento. Sim, e é interessante como o sistema nervoso é integrado no corpo inteiro. Então, eles têm protocolos hoje para regeneração de tecido cardíaco. Nossa. Tem estudo de radiofrequência, que é a tecnologia REAC, para célula-tronco. Então, hoje eles têm estudos com célula-tronco, transformando essa célula-tronco em tecido cardíaco, em neurônio. Né? São estudos, mas hoje, sem injetar nada na célula, já existe publicação e já tem trabalhos em andamento com esse tipo de avanço. Né? E sem efeitos colaterais, né? Porque a tecnologia ela surge regulando o sistema para autocura, né? O paciente promove a própria cura. Porque o remédio pode até ajudar a diminuir a dor ou a medicina você fazer para nos ajudar, nos casos, né, de insônia, mas sempre tem um efeito colateral. O que a gente tem na medicina não está aí para ajudar, mas se a gente puder ajudar com um mínimo de dano, melhor. Vamos colocar só mais uma perguntinha do Alexandre. Na verdade, ele fala sobre perder o emprego recentemente, se é possível ajudar na ansiedade. São períodos de sessões? São sessões, né? Então, assim, o primeiro protocolo, ele é feito em todo mundo, uma vez na vida. Então, aí tem o protocolo de neuromodulação, que é o NPPO, que é a sigla de otimização neuropsicofísica, e o mesmo protocolo cérvico-braquial, que é aquela região cerebral mais relacionada às emoções. Então, lógico que a gente, deparando numa situação, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, uma cirurgia, um estresse físico ou psíquico, ela vem a ajudar o próprio indivíduo a se regular, né? E assim, a ansiedade, ela é natural. Ansiedade é natural, medo é natural, dor uns têm é natural. Mais, outros têm menos, Exatamente. Né, doutor? Em algum momento a gente sempre vai ter. E aí a gente tem que pensar o que é um sintoma, né, de uma fase que a gente está passando na vida, do transtorno de ansiedade, por exemplo, ou de uma síndrome de dor crônica. Né? Então, dependendo do estágio que a gente está vivendo, a gente tem um resultado diferente. Né? E a gente tem que pensar que, né, uma situação social permanente ou persistente, ela também é uma resposta ao estresse crônico. Né? Então, passamos aí talvez 10 anos de crise no Brasil, muitas pessoas passaram pelo que ele está passando e desenvolveram doenças crônicas. Né? Então, a própria pandemia, ela não é apenas orgânica, né? A gente teve uma epidemia de doenças mentais também no mundo inteiro. Então, o quanto que isso surge é temporário, porque o ser humano ele tem a capacidade de se regular, né? E a tecnologia ela vem nesse momento que, apesar da genialidade do nosso corpo, não é 100%. Não, às vezes a gente tem a capacidade, mas não sabe como, às vezes, né, doutor? Veio a genialidade do ser humano, criou um equipamento que a gente consegue mandar acordar o que não deu certo e o nosso organismo achar, talvez, novos caminhos. Doutor, você disse que existem vários tipos de protocolo, né? Isso. Vamos dar uma resumida? Aqui no Brasil, são quantos protocolos? São em torno de 6 protocolos. Né? Aqui em São José eu tenho basicamente os 3 de neuromodulação, que é a otimização neuropostural, que todo mundo faz uma vez na vida, e os 2 NPPO, que é a otimização neuropsicofísica. Para que serve? Tá?
ele regula a ação do sistema nervoso em 7 sistemas do organismo. Alguns deles aí, o neurovegetativo é a regulação do sistema nervoso para dor crônica, sono, ficar acordado ou dormir, esse ritmo. Legal, sempre dar esses exemplos práticos para a gente entender, né, pessoal? Equilíbrio, força, né? Basicamente, e aí as respostas psiquiátricas, né? Ansiedade, depressão e estresse, por exemplo. Tá? Sistema músculo-esquelético, então, né, as lesões articulares, osteomusculares, reumatismos, equilíbrio. Por exemplo, para esse segundo protocolo, para a pessoa que quebrou o tornozelo, precisa fazer fisioterapia, voltar a andar. Excelente. Viu, mãe? Excelente. A senhora vai fazer isso aí. E, por Quebrou exemplo, o tornozelo. Eu tenho paciente que saiu de fila de cirurgia de ombro. Né? Eu sou otorrino, me formei como otorrino, mas é uma tecnologia que depois que a gente estuda, hoje eu tenho tratado cotovelo, ombro, coluna, né? Não tenho formação de especialista, mas o foco da tecnologia e da neuromodulação, ela vem para otimizar qualquer outra resposta. Então, eu trabalho em conjunto com ortopedia, odontologia, a psiquiatria, a neurologia. Para auxiliar no tratamento. Para auxiliar, porque a gente está aqui para otimizar respostas. Então, um exemplo, vamos pegar um exemplo também que tem um funcionamento atípico, né? Síndrome de Down, transtorno do espectro autista. Então, são modelos né? São crianças, são respostas ao estresse diferentes do neurotípico. Tá? E basta estar vivo para ter relação ambiental. E essa relação ambiental ela pode ser regulada ou desregulada. Então, os protocolos de neuromodulação eles ajudam nisso. Ótimo. Depois a gente então vai responder mais perguntinhas, que está chegando bastante coisa aqui, viu, doutor? Olha, as crianças passam muito tempo no celular, a gente sabe disso, muitas no TikTok. E países de todo mundo criaram ferramentas, gente, que são necessárias, né, para evitar problemas na formação dos pequenos. Filtros especiais, dancinhas e muita informação. O sucesso do TikTok é enorme, principalmente entre os mais jovens no mundo todo. Mas o chamado ódio digital também cresceu na rede social e pais irresponsáveis passaram a usar o controle parental. O próprio aplicativo lançou novas ferramentas para que os jovens controlem o tempo de navegação. O TikTok irá definir um limite diário de tempo de tela de 1 hora para usuários menores de 18 anos. Se o limite for atingido, a pessoa terá que digitar uma senha para continuar a usar o serviço naquele mesmo dia. Aqui na França, a plataforma chinesa é apontada como perigosa para os jovens. E os deputados federais votaram que a idade mínima para ingressar no TikTok e outras redes, sem autorização de pais ou tutores, seja 15 anos de idade. A lei ainda terá que ser aprovada pelo Senado. Segundo a empresa dona do TikTok, uma nova tecnologia está sendo desenvolvida para que fraudes sejam evitadas. Quem tem menos de 13 anos não pode usar a rede social. De 13 a 18 anos, o uso é limitado pelo aplicativo. Atualmente, o próprio algoritmo que vicia crianças e adolescentes entrega a faixa etária porque é capaz de analisar as preferências do usuário. Quando identifica que a pessoa tem menos de 13 anos, a conta é banida. É isso, gente. Olha, daqui a pouco a gente vai comentar que as aulas de manhã são desafiadoras para os adolescentes, para as crianças também, né? Uma pauta discutida pela Sociedade Brasileira do Sono. Daqui a pouco a gente volta também falando mais sobre a tecnologia REAC. A gente volta já. Já estamos no último bloco e vamos chamar a Alana Moraes para a gente saber qual é o destaque que ela separou, que está bombando hoje na internet. E aí, Lana, boa tarde, amor. Oi, Águida, boa tarde a todos. Pois é, tem um filme da Disney que vai sair lá para julho aqui no Brasil, que está dando o que falar nas redes sociais. Não se vive só de contos de fadas, né? É uma aventura assustadora. Ela lançou um trailer ontem, oficial, então, da Mansão Mal-Assombrada, que é um remake do filme de 2003, que era protagonizado pelo Eddie Murphy. E essa obra é baseada em uma das atrações mais conhecidas dos parques temáticos do Walt Disney World.
A estreia aqui no Brasil desse filme será no dia 27 de julho. E o longa, então, conta a história de uma mãe solteira chamada Gabi, que é interpretado pelo Rosário Dawson, e o seu filho de 9 anos, interpretado pelo Chase Dillon, que estão em busca de um novo começo de vida. Então, eles se mudam para uma nova mansão, estranhamente acessível, lá em Nova Orleans, mas eles descobrem que o local é mais esquisito do que eles imaginavam. Aí vem toda aquela aventura da Disney, eles tentam combater as assombrações que estão na casa. Na prévia, a gente vê o especialista Ben Matias sendo assombrado por diversos fantasmas que vivem na mansão, com direito a facas voando, correria, muita água e, além de, claro, os cenários surpreendentes típicos dos filmes da Disney. A Mansão Mal-Assombrada é dirigido por Justin Simon e escrito por Kate Dippold. E já imaginou, então? Esse filme que legal chega nos cinemas no dia 27 de julho. É uma boa aventura, classificação provavelmente a partir dos 12 anos de idade. Já é uma boa pedida para a criançada, né? Ah, pra quem gosta. Lana, você curte filmes assim? Gosto. Meio de terror? Gosto. Eu gostava quando eu era adolescente. Ah, eu Me gosto. divertia. É filme que a gente assiste à tarde, sabe? Aham. Gosta, doutor? Ou não é muito, não? Gosto. Pro cinema eu acho que não, mas pra ver em casa é gostosinho. É verdade. Valeu, viu, Lana? Beijo, Um beijo, tchau, até tchau. amanhã. Olha, a gente está conversando com o médico, o doutor Ivan Macedo, que está falando para a gente sobre a tecnologia REAC, que tem a capacidade de modular e auxiliar o sistema nervoso a se reorganizar, atuando também em sintomas, em desordens, em doenças, para melhorar doenças, tá? Vamos colocar um depoimento, Rafa, por favor, de uma telespectadora, deixa eu virar aqui. Opa, excelente o REAC, na minha vida muita coisa melhorou, como sono, a disposição física, diminuição de medicamentos para depressão e pânico. Que legal, né, doutor? Sim. Meu filho de 11 anos faz e está cada dia melhor. Foi a Luciana de Jacareí. Um beijo, viu, Luciana? Aí tem uma pergunta aqui do Sérgio, de São José dos Campos. Boa tarde. Doutor Ivan, eu gostaria de saber qual o resultado desse tratamento ou se pode ser feito em caso de arritmia cardíaca. Existe uma contraindicação, tá? Está em manual que, por exemplo, usuários de implantes não possam utilizar a tecnologia, tá? Mas, marca-passo? Marca-passo, por exemplo, tá? Mas existem inúmeros médicos no Brasil inteiro, embora seja isso uma recomendação técnica e de manual, muitos médicos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que o utilizam com esses dispositivos, até porque os marca-passos estão cada dia mais com mais tecnologia e é o que a gente conversou até agora, né? Ele gera um sinal, ele não gera estímulo, tá? Acho que é mais um cuidado legal do que na prática do que a gente vê, tá? Então a arritmia cardíaca pode ajudar no organismo como um todo. Vou dar o exemplo do estresse, né? O paciente tem uma arritmia e aí ele passa por eventos de estresse aí crônico, possivelmente, e isso faz com que ele tenha uma descarga de adrenalina maior e ele tenha um ataque cardíaco, ele tem uma resposta ao estresse de uma forma. Pode piorar uma arritmia? Pode. Eu tenho paciente no consultório, usuário de antihipertensivo, melhorou o quadro de estresse, ele chegou a diminuir antihipertensivo. Uau. Muito provavelmente porque ele teve uma resposta ao estresse mais adequada, e isso modula uma resposta circulatória e psíquica também. Agora, existe algum efeito colateral do Não tratamento? existe. Nenhum? Não existe. Não, porque a grande sacada e genialidade da tecnologia é acordar o próprio sistema para ele se regular. Então, ele é mais natural que técnicas, por exemplo, com acupuntura. Né? O próprio organismo ele vai se regular. Legal. E, por exemplo, existe idade mínima para os tratamentos? Tratamos gestantes, crianças recém-nascidas, eu brinco, até do 0 aos 180 anos, bem-vindo. Olha, Então, e aí idade. o tratamento mesmo depende muito da patologia e da doença. Tem as sessões, né, que a gente vai comentando, né, aquela protocolo otimização neuropostural é a sessão uma vez na vida, então não se faz mais. Vez na vida? É uma vez na vida. E é simples de... Chato. Todo mundo quer fazer mais, mas... Porque se melhora, né? Não, e é engraçado porque é o que tem resultado mais rápido, que é o instantâneo, porque você vê no consultório até uma mudança física instantânea. E aí o paciente até se encanta, mas não se faz mais porque a resposta é persistente. Então já tem estudos aí de milhares de pacientes no mundo inteiro
por mais de década e a resposta é permanente. Então não se faz mais por conta disso. E esse protocolo ele vem para melhorar a resposta dos outros protocolos também. Então, relembrando, então, a otimização neuropostural melhora a força, tensão muscular, equilíbrio e mobilidade. Você fazendo esse protocolo, ele abre uma porta de uma melhor resposta de qualquer outro protocolo. Que legal. Tá? E aí os outros protocolos têm, em geral, uma duração de 18 sessões. Tá? E as sessões duram, né, da NPPO pode durar até 10 segundos, que é aquele do pavilhão, chega a ser mais ou menos um segundo por ponto. E são 7 sistemas que a gente regula, então são 7 pontos esse protocolo. Toda a sessão é feita os mesmos pontos. A cérvico-braquial, que foi mostrado aqui, aquela sonda no pescoço e no ombro, ela dura 4 minutos. Tem outros protocolos que a gente chama de otimização tecidual, que varia de 8 a 15 minutos. Legal, doutor. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos tentar fazer o mito ou verdade, né? E aí, dormir tarde, acordar cedo e ir para a escola? O sono dos adolescentes é pauta para a Sociedade Brasileira do Sono, sabia? É muito comum que eles durmam tarde e acordem cedo para enfrentar a maratona de aulas pela manhã. Geralmente, o Oliver dorme menos do que deveria. Na hora de deitar ali, tu já tá com sono, mas acaba pegando o celular para ver uma coisa ali, acaba ficando mais um pouquinho e acaba prejudicando um pouco. Segundo os médicos, adolescentes de 13 a 17 anos precisam, em média, de 9 horas de sono por dia. Privação do sono significa dificuldade de atenção, dificuldade de raciocínio, dificuldade de memória. A discussão sobre o sono dos adolescentes e o horário de início das aulas há alguns anos mobiliza profissionais da educação e da saúde. A Sociedade Brasileira do Sono sugere que a entrada dos adolescentes nas escolas ocorra mais tarde, às 8h30 da manhã. Mas atrasar o início das aulas é um desafio tanto para escolas quanto para famílias. Se o grupo da manhã entra mais tarde, tem que arranjar espaço para quem estuda depois disso. Envolve professores, funcionários da escola, pais. É por isso que todas as escolas que conseguem isso nos Estados Unidos, por exemplo, recebem um bônus em dinheiro. Cabe aos professores um esforço para que as aulas despertem os adolescentes. Desacomodar o aluno para realmente ele pensar sobre aquele assunto e interagir bastante com o professor. É o que a gente tenta fazer, principalmente nos primeiros períodos da manhã, né? E tem funcionado. Exatamente, para acordar esse aluno, porque a pior coisa, gente, a gente ter que dormir, quer dizer, ter que acordar com vontade de ficar na cama, né? E aí imagina para o adolescente que ainda tem que estar bem para poder assimilar as matérias, realmente não é fácil. Doutor, agradeço, viu, a sua participação aqui, falando sobre essa tecnologia que é tão curiosa, né? E muito importante também para o tratamento de diversas doenças. Valeu. Certo, muito obrigado. Lembrando que o sono, ele é um sistema de regulação do sistema nervoso. É importante a gente dormir pelo menos umas 7, 8 horas, né? Sim. Muito obrigada, viu? Olha, amanhã tem mais falando nisso. Vamos dar uma olhadinha, então, quem vai ser o nosso entrevistado. Olá, eu sou Gabi Lacerda, estarei com vocês no dia 18 de maio no programa Falando Nisso, dando dicas sobre organização e planejamento de eventos. Até lá! É isso, pessoal. Mande sua perguntinha para o nosso WhatsApp. A gente adora a participação, tá? Um grande beijo. Amanhã o Lucas está aqui, tá? Para quem perguntou. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigada, doutor. Boa tarde.